Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de trabalho e energia. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em relação ao conceito de trabalho, marque verdadeiro ou falso. Quando atuam somente forças conservativas em um corpo, a energia cinética deste não se altera. Cara, veja bem, quando eu tenho forças conservativas, isso quer dizer que o sistema é conservativo. Mas o sistema sendo conservativo, isso quer dizer que não somente a energia cinética se altera. Por exemplo, se eu tiver um tobogã, né, aonde aqui eu tenho uma determinada altura, se é um sistema conservativo, aqui em cima eu tenho energia potencial, aqui eu tenho energia cinética. Então, na verdade, a transformação da energia potencial em energia cinética se chama energia mecânica. Então, não vai ser a energia cinética que se conserva, né? Vai ser a energia mecânica. Então, a gente pode dizer que esse cara está falso, beleza? Ó, em relação à posição de equilíbrio de uma mola, o trabalho realizado para comprimi-la a uma distância x é igual ao trabalho para distendê-la pela mesma distância. Cara, verdadeiro, porque a gente pode dizer que a energia potencial elástica, ela se conservou, ela é a mesma para comprimir e para esticar a mola, por isso que essa aqui é verdadeira. O terceiro item fala assim: a força centrípeta realiza um trabalho positivo em um corpo em movimento circular, uniforme, pois a direção e o sentido da velocidade variam continuamente nessa trajetória. Cara, isso está falso. Porque se a gente for pensar em trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Como a gente está falando num movimento circular, por exemplo, a gente pode dizer que no movimento circular, a força centrípeta ela é uma força que aponta para o centro da trajetória, né? Como a trajetória, o movimento, ele é sempre tangente à superfície circular, a gente pode dizer que esse cara faz um ângulo de 90 graus. E cosseno de 90 graus é igual a zero. Logo, o meu trabalho vai ser igual a zero. Por isso que essa aqui está falsa, beleza? A outra diz assim: se um operário arrasta um caixote por um plano horizontal entre dois pontos, A e B, o trabalho efetuado pela força de atrito que atua no caixote será o mesmo, quer o caixote seja arrastado em trajetória em zigue-zague ou ao longo de uma trajetória mais curta, A e B. Cara, isso é verdadeiro. Verdadeiro por quê, bola? Porque, preste atenção, se eu tenho uma superfície, o corpo está aqui no ponto A, tá? Eu vou arrastar esse corpo com uma força, por exemplo, até o ponto B, tá? Quando a gente vai calcular o trabalho, a gente vai calcular exatamente o trabalho do ponto A menos o trabalho do ponto B. A gente não quer saber o que aconteceu durante a trajetória. A gente só quer saber o quê? Que essa aqui tem uma determinada distância. Acabou, né? Então, o trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes a distância percorrida, que seria a distância entre o ponto A e B. Por isso que essa aqui está verdadeira. Aqui está dizendo assim, ó, quando uma pessoa sobe uma montanha, o trabalho efetuado sobre ela pela força gravitacional entre a base e o topo é o mesmo, quer o caminho seguido seja íngreme e curto, quer seja menos íngreme e longo. Então,
Se a gente for pensar na energia potencial gravitacional, na verdade, a energia potencial gravitacional, ela é em função da altura, né? Energia potencial gravitacional não é igual a mgh. Quem é que vai importar para a gente para aumentar ou diminuir a energia cinética? Vai ser a altura. Agora, se ela subiu aqui fazendo zigue-zague, o que vai interessar para mim é a altura que ela subiu. Se ela subiu isso aqui com uma inclinação maior, o que vai me importar vai ser a altura que ela atingiu. Então, a gente pode dizer que esse cara aqui é verdadeiro. Beleza? Agora vamos para o próximo. O trabalho realizado sobre um corpo por uma força conservativa é nula quando a trajetória descrita por um corpo é um percurso fechado. Cara, verdadeiro. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, sair daqui, andar todo esse caminho aqui e voltar para o meu ponto de origem, a gente pode dizer o seguinte, ó, trabalho não é igual a força vezes a distância? Aí eu te pergunto, se eu sair desse ponto e voltei ao mesmo ponto, qual é o meu deslocamento? O deslocamento é a distância entre aonde você começou o movimento e aonde você terminou o movimento. Como eu saí e voltei para o mesmo lugar, o meu deslocamento é igual a zero. E isso quer dizer, então, que o meu trabalho é igual a zero. Beleza? Então, a gente tem essas respostas aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.